Fala pessoal, Giancarlo aqui, tudo bem com vocês? Nesse review, irei analisar o kit para desktop AMD 4700S, que basicamente se trata daquela placa ETX equipada com a APU do PlayStation 5. A placa em questão também é equipada com 16 GB de RAM GDDR6 e não possui vídeo integrado, sendo normalmente vendida separadamente ou com uma Radeon 5500 inclusa. Ambas as placas vieram embaladas em plástico antistático e bolha, com os únicos acessórios colados juntos ao plástico. No caso, apenas os respectivos espelhos acompanham as placas. O visual é similar ao daquelas placas que equipam PCs pré-montados de marcas como HP e Dell, com zero apelo visual, contando com PCB verde, conjunto de refrigeração similar a um cooler box da Intel e um total de 0 LEDs. A parte traseira da placa abriga um robusto backplate, que serve de dissipador para as memórias GDDR6. As opções para expansão e armazenamento também são bem modestas, com 16 GB de RAM soldados na placa, uma quantia que até o momento é até que bastante razoável para a maior parte dos usuários, porém sem possibilidade de expansão no futuro, apenas duas portas SATA, um total de 0 portas M.2 e um slot PCI Express 16X limitado à segunda geração com 4 pistas, que por si só deve limitar o desempenho de placas de vídeo um pouco mais robustas. O codec de áudio utilizado é o ALC897 e está montado na mesma camada dos demais componentes, que pode contribuir negativamente para a qualidade de áudio, adicionando ruído. Em relação à LAN gigabit, a AMD optou por usar o ASICS AX88179, o que é bastante curioso, afinal esse chip costuma ser utilizado em adaptadores Ethernet USB, ou seja, a placa de rede utilizada é um dispositivo USB on-board. O painel traseiro é bastante básico, trazendo 4 portas USB 2.0, 4 3.0, Ethernet e painel de som básico com 3 conectores. Como eu dito anteriormente, o sistema de refrigeração da CPU lembra um pouco o cooler box da Intel, porém utilizando a ventoinha de 80mm para usar um dissipador. Apesar de simples, essa solução deve dar conta do recado da refrigeração da sua CPU e também do VRM. Apesar de não vir com dissipador, recebe fluxo de ar vindo da CPU. Para o chipset, a AMD adotou um pequeno dissipador aletado, design simples, que funciona e é comum a muitas outras placas de baixo custo. E para as memórias, o backplate de alumínio faz o trabalho, vindo com thermal pads para fazer melhor troca de calor. E aqui, a placa sem os dissipadores. Certamente isso aí vai causar muita estranheza, né? Por conta dos 8 chips de memória soldado na parte de trás da placa e por não ter nenhum slot de memória, né? Sobre o VRM, foram adotados componentes da OnCM. No caso, a controladora é a NCP81022N, que está aí na tela, que suporta até 4 mais uma fase sem uso de circuitos dobrador de fase. E as Power Stages são as NCP302045, novamente aí na tela, as quais integram drivers e MOSFETs e suportam uma corrente média de até 45 amperes. Para uma carga de 100 amperes, que equivale a um Ryzen 7 2700X, com as condições que constam na tela, a dissipação de calor ficaria na casa dos 11 watts, que é trabalho fácil para qualquer dissipador razoavelmente bem dimensionado. Também indica que essa solução seria melhor que aquela encontrada em diversas placas-mãe M4 de baixo custo, dentre as disponíveis no mercado. Agora, sobre o exótico processador que equipa essa placa, ele é chamado de AMD 4700S. E, na verdade, ele é a APU do PlayStation 5, porém com vídeo integrado desativado. Esse chip é fabricado pela TSMC em 7 nanômetros, possuindo die com pouco mais de 300 mm² de área, onde cerca de 80% é ocupada pela GPU baseada na arquitetura RDNA2, com seus 2.304 CPs, e o restante pelos controladores de memória, os 2 CCX com 4 cores em 2 cada um, e 4 MB de cache L3 por CCX. Configuração ali similar às encontradas nas APUs Renoir dedicadas aos notebooks e desktops. Com base aí em alguns rumores e die shots registrados pelo Fritz, vocês podem ver aí o link para a página do Flickr dele, né, aí embaixo.
existe alguma discussão acerca dos núcleos Zen 2 utilizados no PlayStation 5, terem algumas diferenças para os utilizados nos processadores de desktops. No caso, a discussão se concentra na FPU do Zen 2 do Oberon, que é o codinome dessa PU aí do 4700S, que possui ou menos recursos de execução, ou simplesmente a AMD optou por utilizar um design mais denso no console. Afinal, essa decisão aí é por conta dos clocks mais baixos, né, em relação aos Zen 2 e desktop. Já as memórias, foram utilizados 8 chips de DDR6 fabricados pela Hynix, com o código que vocês podem ver aí na tela, com barramento de 256 bits, totalizando a banda teórica de 448 GB por segundo, qual foi originalmente dimensionada com a GPU em mente, para uma máquina praticamente dedicada a uma tarefa, jogos, né, PlayStation 5, e que rodam um sistema operacional especializado para esse uso, de maneira que nesse cenário, a maior latência de acesso das memórias GDDR6 pode ser razoavelmente mitigada para a CPU. Porém, em um cenário de uso geral e sem otimizações específicas, isso certamente irá trazer impactos no desempenho do processador, em relação às suas contrapartes equipadas com memória DDR4 comum, né? Que apesar de oferecer em banda muito menor, também vem com latência que chega a ser 3 vezes menor. Como disse lá na introdução, o kit AMD 4700S é vendido em 2 versões, uma apenas com a placa-mãe e outra que acompanha uma Radeon 550, que se trata de uma versão da RX 550 com barramento de 64 bits e PCB Low Profile, sendo necessário ressaltar que existe uma observação da própria AMD recomendando no máximo, uma RX 590 ou uma GTX 1060 para uso conjunto com essa placa. Veremos adiante o porquê dessa recomendação. O objetivo dos testes é aferir o desempenho do AMD 4700S em uma série de benchmarks comparando com outros processadores da AMD com 8 núcleos, baseados na arquitetura Zen Plus, Zen 2 e Zen 3. O desempenho deles em jogos com a Radeon 550 aí, que eventualmente pode acompanhar o kit, e uma noção de como ele se sai com uma GPU mais poderosa do que é recomendado, no caso uma RX 5700 XT, e por fim, temperatura e nível de ruído. Em relação aos benchmarks utilizados, para esses números, o HPET estava desligado, onde ele foi ligado apenas no X265 benchmark, que ele é obrigatório para esse teste. Para todos os testes foram no mínimo 3 rodadas para cada um, né? Onde o melhor e o pior resultado foram descartados. Aí na tela vocês podem ver a relação de softwares que foram utilizados, né? Dos resultados, mesmo a considerar o fato que o do AMD 4700S da arquitetura Zen 2, ele acabou brigando com o Ryzen 7 2700X, vencendo em alguns testes e perdendo em outros, com margens razoavelmente pequenas para ambos os casos, que de certo modo já era esperado. Afinal, os clocks do 4700S são relativamente baixos, 3.6 GHz base e 4 GB turbo, com cache L3 reduzido em 1/4 em relação aos demais Zen 2 e desktop baseado em chiplets, e a alta latência da memória GDDR6. Claro, e talvez aquela história da FPU da 4700S ser menor. Tudo isso acabou contribuindo para esses resultados. Agora, para os benchmarks 3D, vamos começar pela Radeon 550, né? Como era de se esperar para essa GPU de entrada, com barramento de memória reduzido pela metade em relação à RX 580, o desempenho acabou sendo bem modesto, ficando pau a pau com a poderosa Intel HD 750 com overclock. Para quem não se recorda, esse é o HD 750, o vídeo integrado do 11700K lá do Rocket Lake, né? O overclock que me refiro a 1600 MHz nesse vídeo integrado e memória rodando a 3.866 MHz Gear 1. Portanto,
Essa Radeon 550 é bom para os jogos mais leves possíveis, tipo esportes, ou sacrificando muito qualidade baixa, rodando em resolução tipo 720p. E isso aí é um desempenho bem aquém do obtido pelas demais APUs da AMD, tipo o Ryzen 3 4350G, o 5350G, ou até mesmo os antigos lá, o Ryzen 3 2200G. Todos esses daí têm desempenho muito superior ao dessa Radeon aí 550. Assim, e caso você tenha interesse em ver as condições, ali, as configurações mais detalhadas ali usadas em cada um desses jogos, desses testes, é só ir aí na descrição e tem o link para o artigo escrito e lá consta essas imagens lá, com os print screen, com as configurações de cada um desses jogos, tá? Bom, como foi dito anteriormente, a AMD traz para o 4700S uma lista de placas de vídeo compatíveis, onde as melhores GPUs são a X590 ou a GTX 1060, as quais definitivamente não são placas ruins. Porém, desde o seu lançamento já temos coisas bem mais capazes no mercado. Porém, por que essa limitação? O problema não recai ali exatamente na compatibilidade, e sim nos possíveis gargalos, né? Começar pelo PCI Express, que nessa placa está limitada a apenas 4 pistas da segunda geração, que se traduz em apenas 2 GB por segundo de banda, colocando em outros termos, para uma RTX 3080 da vida, isso aí daria uma diferença de desempenho de cerca de 25%. O que, assim, é um baita gargalo, né? Segunda limitação já é a que vocês estão careca de ouvir aí, né? A latência de memória, que somado ao cache L3 reduzido, compromete consideravelmente o desempenho da AMD 4700S em jogos. Vou colocar isso em perspectiva, a latência obtida em diversos benchmarks, tipo um da Intel aí, o Aina 64 e Geekbench 4, eles ficariam na casa dos 145 nanosegundos, chegando a 157. O que, assim, é horrível para jogos, né? Para lhes dar alguma dimensão dessas limitações, foram feitos alguns testes rápidos, já que, infelizmente, o tempo está um pouco curto. Então, usei o GTA V e CSGO, que são jogos limitados pelo desempenho do CPU e latência de cache e memória, comparados com os resultados obtidos por Ryzen 3 4350G e 5350G, todos usando a mesma 5700 XT e as mesmas configurações gráficas, seja 1080p normal no GTA e 1080p low no CS. Enquanto no GTA a diferença entre o 4350G e o 4700S não chegou a ser tão grande, no CSGO, que é definitivamente o título mais sensível à latência de memória, o cache dessa suíte, a diferença foi gritante, ficando ali na casa dos 80 FPS. É muita coisa, significativo. Agora, para testar ali a temperatura e o ruído, foi utilizada a FLIR-1 LT, enquanto para verificar a temperatura na memória GDDR6 foi instalado o Thermalpad tipo K com um Thermalpad grudento na parte de trás do backplate da placa, bem acima de um dos chips de memória, conforme mostra a foto aí na tela. Foi utilizado o Blender renderizando a demonstração Classroom por meia hora, usando o HWINF para monitorar e gravar o log dos sinais vitais do sistema durante o teste, e ao fim, tomar nota tanto da temperatura ambiente quanto do Thermalpad instalado na placa. A temperatura ambiente dos testes foi de 24,4 graus Celsius e eles foram realizados em bancada. Respeito à temperatura do VRM, tudo bem tranquilo, apresentando uma máxima de 51,9 graus Celsius em uma das Power Stages, que é completamente seguro, com margem de sobra para todo e qualquer clima quente. Já sobre o nível de ruído, a medição foi realizada com o Uniteu T353, posicionado a cerca de 100 cm da bancada, que foi registrado algo abaixo dos 40 dB para a máquina em idle, ou rodando alguma aplicação single thread leve, e 48 dB durante o teste do Blender, ou seja, silencioso em idle e muito barulhento em load. Apesar de todo esse ruído, a temperatura do CPU durante o teste do Blender ficou na casa de 86 graus, que é alto se considerarmos a temperatura ambiente no dia dos testes.
Concluindo então, sobre a qualidade de construção e recursos disponíveis, a placa-mãe do AMD 4700S até que usa bons componentes de sua construção, com um bom projeto do VRM, sendo ele mais do que capaz para esse processador. Porém, do ponto de vista dos recursos disponíveis e opções de expansão, extremamente limitado, apresentando apenas duas portas SATA, nenhuma em ponto 2. As memórias GDDR6 obviamente são soldadas, apesar dos 16 GB ainda serem bastante razoáveis hoje em dia. Não existe possibilidade de upgrade futuro. E por fim, o slot PCI Express 16X é limitado à segunda geração, com apenas 4 pistas, que pode ser mais um fator limitante no desempenho de placas de vídeo mais robustas. Sobre a Radeon 550, acompanha o conjunto, trata-se na verdade de uma RX 550 de 2 GB com barramento de memória reduzido pela metade, ou seja, apenas 64 bits, que deve implicar em desempenho gráfico bastante modesto. Relativo ao desempenho em estoque em aplicações, o 4700S acabou ficando bem próximo do Ryzen 7 2700X, ganhando em alguns testes, perdendo em outros, ainda que por pequena margem, que era de certo modo um resultado já esperado. Afinal de contas, a frequência de trabalho do 4700S é relativamente baixa, 3.6 GHz base, 4 GHz turbo. Seu cache L3 é menor que das suas contrapartes em 2 de desktop baseados em chiplets, e a latência da memória GDDR6 é bem maior em relação às DDR4. De todo modo, um resultado que fica ali no limite do razoável, né? A respeito do desempenho em jogos utilizando o Radeon 550, essa combinação apresentou desempenho pouco superior ao da Intel UHD 750 com overclock, que implica que ela está aquém daquilo que o vídeo integrado Vega de APUs como R3 4350G, 5350G, ou mesmo que os antigos R3 2200G, R5 2400G conseguem entregar. Portanto, a não ser que o objetivo seja rodar apenas títulos de eSport ou jogar em 720p no low, muito provavelmente essa combinação vai acabar deixando a desejar. O desempenho com GPU dedicada, com tantos gargalos, seja no PCI Express, frequência de operação relativamente baixa, cache L3 reduzido, latência de memória elevada, é natural que o AMD 4700S não seja exatamente a melhor opção para uso junto de uma GPU um pouco mais poderosa. Algo que, de certa forma, a própria AMD admite, né? Recomendando no máximo o uso de uma RX 590 e de uma GTX 1060. Porém, em testes rápidos que foram realizados utilizando o RX 5700 XT, foi observado desempenho até que próximo de um Ryzen 3 4350G em situações onde a latência de memória não foi um empecilho tão grande. Leia-se GTA V. Porém, ficando bem aquém onde ele é um problema, no CSGO, que corrobora com a recomendação do fabricante. Portanto, se for utilizar o AMD 4700S, tenha noção que se você optar por uma GPU dedicada um pouco mais forte, corre-se o risco de acabar tendo rendimento severamente limitado pela plataforma. Do custo de aquisição, nesse momento, o 4700S pode ser encontrado ali na Terabyte Shop por R$ 1.499, na versão que não inclui a Radeon 550, que é uma opção bem ruim se tratando de custo-benefício. Afinal, com esse mesmo valor, na mesma loja, você consegue comprar ali um Ryzen 5 4600G com uma A520 e 16 GB de RAM DDR4 3200 pelo mesmo custo. E de quebra você leva um processador melhor com vídeo integrado funcional e que vai ser melhor que essa Radeon 550 aí. Vai ter mais opções de upgrades, tá? Seja com mais porta SATA, M.2, a própria opção dos slots de memória, né? PCI Express sem compromisso. Então, assim, a conclusão é que esse 4700S é um experimento, né? Um experimento até que interessante. Porém, como produto, ele é muito limitado e perante outras opções oferecidas pela própria AMD, ele acaba não valendo a pena, sendo uma opção ruim. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!